Dando continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Piauí nas eleições deste ano, o Via Agora conversou com o ex-prefeito Silvio Mendes, que atualmente está no Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Doutor Silvio, por que o senhor pretende concorrer ao governo do estado? Bom, primeiro, agradecer pelo convite para vir aqui ao Via Agora. E como só mostra nós dois, é bom que saiba que tem por trás uma equipe, né? Tem a Viviane, o Luiz Marcos, o Juscelino, que é que leva, na verdade, a imagem, o som, enfim. E sem eles a gente não estaria aqui conversando para os outros. Então, Dani, na verdade, eu acho que eu já estava fora do jogo político, achava que já tinha cumprido a missão. E há 12 anos, distante de qualquer atividade pública, eu sou aposentado do Ministério da Saúde e quis o destino que o Firmino decidisse partir, o Ciro foi para a Casa Civil e eu fui convencido pelo Ciro, pela Iracema, a voltar à atividade política, principalmente pela partida do Firmino, que seria o candidato ideal para cuidar do Piauí. Então nós decidimos isso em agosto do ano passado. Nós temos praticamente aí 7 meses nessa caminhada, visitamos mais da metade dos municípios do estado, principalmente a região sul. E por tudo que eu vi, por tudo que eu ouvi, por tudo que eu escutei, o Piauí tem piorado em todos os aspectos. Não é por ser oposição, nem por achar e oferecer um caminho diferente. Nós temos um plano. A gente começa disso aqui. Né? Tem um plano de apontando qual é o caminho que o Estado tem a partir do diagnóstico que foi feito por mais de 60 técnicos, professores da universidade, gestores e gestores, coisa que o governo do Piauí não tem. Né? Está aí há quase 20 anos, não tem plano. É feito as coisas de oitiva pensando na próxima eleição. Eu acho que não é assim que se deve fazer, seja na minha casa, seja na minha empresa, seja na gestão pública. Você tem que saber o que é que você dispõe de recursos financeiros ou humanos, acho até que os recursos humanos são mais importantes do que o próprio dinheiro, e saber a necessidade da população, saber ouvir mais do que falar, e saber assumir compromissos dentro de prioridades com as limitações de qualquer gestão que tem. Então, o que é que se sabe a partir das pesquisas que se tem feito ao longo desse tempo? É que os piauienses reclamam da saúde, em primeiro lugar, ou da falta dela, da segurança pública, por não existir na forma que nós precisamos, no desemprego, a falta de renda familiar e na educação. São os 4 principais pontos levantados pela população. E o que é que a gente percebe? É que, com a experiência que nós tivemos, eu fui gestor público 12 anos na saúde, aqui em Teresina, depois prefeito, reeleito. Lembro que, pela forma da gente fazer, dentro desses princípios, de fazer o que precisa ser feito, nomeando prioridade, com planejamento que deve ser cumprido, nós deixamos uma equipe fantástica que a gente conseguiu formar. Não é mérito meu, é mérito de uma equipe. Nós saímos com 92% de aprovação da gestão. Significa que, de cada 100 teresinenses, 92 concordavam na forma de cuidar da cidade. Então, é essa experiência que a gente oferece ao Estado. Pelo que nós fizemos na saúde, na educação, na infraestrutura, inclusive. Né? E aí, se a gente sabe que eleição é escolha, o próprio nome diz, a gente tem que fazer comparação. Teresina tem uma estrutura, uma rede de assistência à saúde extraordinária, muito maior do que precisa, porque, como o interior não funciona, muitos têm que vir para a cidade, têm que vir para Teresina, o que é ruim para quem vem e para quem está aqui. Em nenhuma cidade eu encontrei um sistema de saúde que pudesse servir de exemplo, nenhum.
A última região foi Picos, o maior entroncamento rodoviário do estado, uma cidade importante, com influência em mais de 40 municípios. Lá não tem um hospital adequado. Ele está em reforma há anos, não tem uma maternidade. Como é que você pode imaginar uma região de aproximadamente 300 mil habitantes, não tem uma maternidade? E até os mortos, um acidentado que venha a falecer naquela região tem que ser transferido para fazer uma perícia em Floriano ou Teresina. Aí você imagina, não é bordão, é que não se respeita nem os vivos nem os mortos. Doutor Silvio, o Piauí está vivendo um dos momentos mais marcantes no crescimento da onda de crimes, incluindo assalto à mão armada, roubos de veículos e assassinatos. Tem um levantamento, né, que o Piauí registrou em 2021 o maior número de mortes violentas dos últimos 7 anos, sendo que Teresina esse número foi maior dos últimos 5 anos. Na sua opinião, o que deve ser feito, né, para sanar isso de maneira efetiva? Dani, eu acho que a questão da segurança pública ela é complexa, não são soluções simples que vão resolver isso. É preciso ter um olhar mais amplo, no sentido de ver as causas, o que é que está causando isso, né? E quais são os seus efeitos. As causas, entre elas, as principais, está a droga, o tráfico, e a polícia não tem aparelhamento adequado, nem em quantidade, nem em qualidade, para enfrentar o poder do traficante, que são pessoas muito agressivas. Aí você imagina o drama de uma família que tem dentro de sua casa um dependente químico, com todos os transtornos que podem causar, e causa. E aí a outra ponta, a repressão. Então a gente vai se acostumando, até isso, à violência. Então você sai de casa hoje, seja em Teresina, seja lá em Curimatá, seja em Parnaíba, sem a certeza de que você não vão levar seu celular, a sua moto, e sequer se você vai ter certeza que vai voltar andando ou levado, né? Se você vai com esse número que você acaba de dizer. Foi um dos estados que mais cresceu o homicídio, né? Então, assim, incomoda isso, né? Porque além de você ser um número real, que é diferente da propaganda do governo, ela gera uma insegurança talvez até maior. Então, assim, você fica na periferia, por exemplo. Então, o mais comum é você ver pequenas vendas, mercearias, quitandas, onde ficam grades 24 horas, porque a história é de ser assaltado 1, 2, 10 vezes, e você se acomoda. Com certeza, essas estatísticas são subestimadas, porque a maioria já nem vai mais dar queixa, porque não adianta. Com um agravante, até assassinatos, né? Você vê, e aí tem que compreender a lei, né? Você comete um crime, a polícia prende, quando é possível, mas poucos dias ele está solto, né? Então, tem umas coisas que a gente não entende. Eu tenho muita coisa que eu não entendo. Eu acho mas é preciso chamar quem entende e ajudar o Piauí a mudar de rumo. Verdade. Doutor Silvio, dentro ainda dessa questão da segurança, né, a gente está vendo facções como o PCC, o Comando Vermelho, o Bonde dos 40, que tem atuado no Piauí e quase todos os dias tem registro de brigas entre elas, que terminam em mortes. Como combater e acabar com a atuação dessas organizações no Estado? Tem que fortalecer o aparelho repressor. E aí é o mal que eles causam, são bandidos, reconhecimento, marginais, que causam muito transtorno na população, e tem que ter, a toda ação corresponde a uma reação, de mesmo tamanho e sentido inverso. Porque se você não fizer isso, daqui a pouco ele está na sua casa, né? E quem garante que ele não chega? Então, isso é assustador. E a gente não pode cruzar o braço e achar que não existe. Até ele bater na sua porta. Porque a gente acha que só acontece com os outros. Isso pode chegar na sua casa. Então, eu acho que existem criminosos que agem e criminosos que não reagem, né? E no caso aí eu estou criticando criminosos também, como crime, a um governo que não reage a esse tipo de ameaça à população. Isso é crime também, por omissão.
Doutor Silvio, na saúde, né, a rede de saúde estadual, assim como o senhor também já elencou, né, no começo da entrevista, tem problemas como falta de medicamentos, de material de trabalho, de profissionais, de infraestrutura, né, nos hospitais. Na avaliação do senhor, que já foi gestor de órgão de saúde, o que pode ser feito para sanar essa realidade e melhorar o sistema de atendimento de saúde pública? Daniel, eu sou do tempo do indigente. E eu acho que melhorou muito nesses anos todos, né? Sem dúvida. O SUS, para mim, é a maior conquista social da população brasileira, com todos os seus defeitos. A começar da sua origem, né? Quando os constituintes criaram o SUS, em 88, eles esqueceram de dizer como é que se garantia o seu cumprimento. Porque ele tem 3 princípios, né? Ele tem 3 colunas de apoio. Ele diz, o SUS, na Constituição Federal, a lei maior, diz que o SUS é um sistema público, único, universal, portanto, todos têm direito. Ele é integral, portanto, eu tenho direito para qualquer coisa que eu precisar dentro da saúde. E ele é equânime, quer dizer, ele é onde todos são iguais. E todos nós sabemos que nenhum princípio desse é cumprido. Nem governo federal, nem estado, nem município. Eu acho que país nenhum se atreveu a dizer que era para cumprir. E aí, o primeiro problema, gera uma série de ações judiciais, porque aqueles mais esclarecidos que se vê não atendido no seu direito constitucional, ele entra. Né? Não é raro você ver ações judiciais que o juiz dá para comprar um determinado remédio que vale milhões de reais, ou para fazer tratamentos experimentais em outros países. Então, tem uma gama de equívocos que não tem os seus limites. E isso faz com que os municípios que receberam essa gestão nos anos 90 gastem mais do que a lei determina. Os estados não. Os estados têm, seja por poder político ou prestígio junto ao poder judiciário, eles já não têm a mesma suscetibilidade. Por exemplo, Teresina gasta 35%, em torno disso, na pandemia foi mais, de todas as suas receitas correntes líquidas com saúde. A lei manda gastar 15%, no mínimo. Teresina gasta mais do dobro. Por quê? Porque o interior não tem esse aparato de proteção nem de acesso aos serviços de saúde, e a população, de forma legítima, ela vai procurar onde tem salvação. Onde é que tem? Teresina. Né? E aí é ruim para quem vem e para quem está aqui. Há 2 anos, há mais de 2 anos, que o governo do estado não repassa uma pequena ajuda para comprar medicamentos básicos usados pelo Programa de Saúde da Família. Nenhum município tem recebido há mais de 2 anos. Olha só a Teresina, ele deve mais de 30 milhões de reais em medicamentos básicos. Se você for para outra ponta, de medicamentos especiais ou excepcionais, são medicamentos de pessoas transplantadas, de doenças crônicas, tipo diabetes, hipertensão, de uma população pobre, muitos aposentados, porque quanto mais velho, mais você gasta com saúde, com medicamentos, então você não tem a quem recorrer. Não é? Como é que faz? E aí, naturalmente, aumenta as doenças, aumenta, por exemplo, os derrames cerebrais e aumenta as despesas. Então, vira um ciclo vicioso. Na área da educação, o Piauí possui também problemas como escolas fechadas, sem funcionar presencialmente, unidades que precisam de melhorias infraestruturais. O que o senhor acha dessa situação e quais soluções o senhor defende? Eu acho que tem que decidir a educação como prioridade, né? Porque senão acontece o que a gente está vendo aqui. Pegar um exemplo, Teresina, Cocal, Oeiras, a gente pode apontar aqui e ali cidades que tiveram a decisão de colocar a educação como importante. Já o Estado não fez assim. Eu via ontem até uma coisa inusitada, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, protestando contra o governo do Partido dos Trabalhadores pela falta de respeito com a categoria professores. Quer dizer, um governo que entra na justiça querendo provar que o aumento de 33% para os professores é inconstitucional. Isso é loucura. Mas os municípios estão cumprindo. O governo do Estado, que recebeu 1 bilhão e 400 milhões, 600 milhões do Fundef
ele não destinou esses recursos para os professores, né? Mas fez uma coisa também que eu chamo de crime, quando ele transferiu os prédios das escolas, que pertencem ao Estado, para a Previdência e pagar aluguel de um imóvel que já pertence a ele. O que é para a próxima eleição? Gera, no mínimo, desconfiança. Doutor Silvio, na sua avaliação, o governo do estado que o senhor pretende administrar tem condição de dar suporte aos municípios para realizar obras grandes? Tem. Veja só, por que não? Tudo, repito, por uma questão de prioridade. Você tem que planejar. Eu vou planejar, eu sei que eu disponho de um determinado valor e eu vou dizer o que é mais importante, né? Dentro desse critério já apresentado e repetido, porque ele é histórico, de prioridade: saúde, segurança pública, desemprego e educação. Claro que os outros também são importantes, tudo é importante, mas numa menor escala. Então, vamos para Teresina. Nós fizemos o HUT, o Hospital de Urgência, um dos maiores do Nordeste e o maior do Piauí. Aquele hospital foi feito, ele custou 26 milhões de reais de dinheiro da Prefeitura e do Ministério da Saúde. O governo do Estado não deu um centavo ali. E pior, ele fechou o pronto-socorro do HGV. Nós abrimos o maior hospital e eles fecharam o hospital que todos nós lembramos, de triste lembrança de 200 pacientes pelos corredores, pelos pátios internos do próprio hospital. E isso não era decente. E ele não foi interditado pelo Conselho Regional de Medicina, porque a gente não tinha alternativa, né? Então, não é assim. Você nomeia prioridades, repito, dentro daquilo que você tem. É proibido você não pagar um fornecedor, qualquer que seja ele, pequeno ou grande. Se você contrata uma obra, se licita, você tem que ter a garantia de começar e terminar. Porque a obra parada, como o Centro de Convenções, por exemplo, há quantos anos ele está parado? Né? Ele saiu muito mais caro do que poderia ter saído. Mas em Teresina, apesar das limitações financeiras, a gente conseguiu fazer. A gente fez o HUT, que é uma obra grande, custou 26 milhões de reais. O Hospital Universitário, que é importante, mas menos do que o HUT, ele custou quase 100 milhões de reais. Mas o HUT nós fizemos. A gente começou com prazo para terminar e terminou. E funciona bem. Você vai à Ponte Estaiada. A Ponte Estaiada, ela equivale a 3 pontes. E ela custou menos, proporcionalmente, do que aquela ponte, aquele arremedo de pontes que o governo do Estado fez ali na Frei Serafim. Nós íamos criar mais uma pista de rolamento na Frei Serafim para coincidir as faixas de trânsito da Frei Serafim. Ela vem em 3 faixas, a Frei Serafim, que você presta atenção. Ela vem com 3 faixas e se iria criar mais uma faixa para, do jeito que você vem, você passar pela ponte. Fizeram aquele monstrengo e, se você prestar atenção, ela tem desnível. A ponte que foi criada, ela é desnivelada da outra ponte antiga, da ponte Juscelino Kubitschek. Nós criamos uma pista a mais lá na Ponte da Primavera. Custou um pouco mais de R$1 milhão. A ampliação, o alargamento da ponte da Frei Serafim, a gente tinha licitado, a prefeitura tinha o dinheiro para fazer e custava em torno de R$6 milhões. O governo fez com aquele monstrengo por mais de R$30 milhões. Aí não só é uma questão de abordagem, mas de planejamento inadequado. Doutor Silvio, para finalizar nossa entrevista, dentre Bolsonaro, Moro, Ciro e Lula, em qual palanque o senhor vai subir? Em nenhum. Eu vou subir no palanque do Piauí. Sabe por quê? Eu vou te repetir, eu estou repetindo isso exaustivamente, parece que vocês não acreditam. Primeiro, eu estava fora do jogo político, né? Fui convencido a voltar. Por onde eu tenho andado, por onde eu tenho visto, por onde eu tenho ouvido, os desafios são muito grandes para o estado do Piauí. Vamos ser muito claros. Por que é que o pessoal do PT está insistindo em que eu sou bolsonarista? Eu não sou bolsonarista. Tá certo? Não conheço. Eu conheço o Lula. Eu fui prefeito durante o tempo do governo Lula. Sempre tivemos boas relações e conseguimos fazer o que foi possível fazer. Repito, a Ponte Estaiada foi no tempo do Lula, eu era prefeito. O HUT foi no tempo do Lula, ele veio inaugurar, e sempre tivemos relações respeitadas. Sou grato a ele. Por que é que desculpa a palavra, essa tara de dizer que eu sou bolsonarista? Sabe por quê? Porque todas as pesquisas no Piauí
O Lula, o Bolsonaro não é bem avaliado. E é uma forma dele botar um defeito em mim que eu não tenho, tá certo? Não tenho. Então, eu não tenho nada contra o Lula, muito pelo contrário. Eu sou grato pelo que ele fez pela cidade no meu tempo de prefeito. Bolsonaro eu nunca vi, nunca falei com ele, discordo de muita coisa que ele faz, mas aqui e acolá, não vou discutir isso. Mas vamos para uma coisa mais realista. O Dória é do meu partido, o partido que eu estou hoje, mas eu devo sair, porque eu não tenho viabilidade lá, né, no PSDB. Mas tem o apoio da Executiva Nacional, que para onde eu for, ele me apoia. Portanto, isso é uma coisa que não existe, essa preocupação. Mas o Dória insistiu de vir aqui em Teresina, e eu pedi para ele não vir, porque ele ia me atrapalhar. Primeiro que eu não gosto dele, né, o estilo dele. E por que eu não gosto? Porque quando ele foi eleito com a ajuda do Geraldo Alckmin, que deverá ser. O Geraldo Alckmin é meu amigo pessoal, deverá ser o vice do Lula, coisa que eu nunca imaginei que evoluísse para isso. Até porque ele foi um crítico ferrenho, até com palavras grosseiras contra o Lula. Eu nunca disse nada com. Aliás, esse defeito eu não tenho. E deverá ser o vice do Lula. Está tendo problema aí dessas federações, não sei o quê. Então, o Eudória queria ser candidato a presidente pelo PSDB e me ligou. E eu disse para ele que pedi para ele não vir, porque ele me atrapalhava. E não gosto dele por quê? Porque quando ele foi eleito, ele virou as costas para as pessoas que o elegeram. Quem? Geraldo Alckmin, o Serra, amigos meus de sempre. Então, como é que eu vou apoiar uma pessoa que tem um pior defeito que é a ingratidão? Não faço não. Obrigada, doutor Silvio, pela presença. Claro que eu te agradeço, Dani. Muito obrigado também pela oportunidade de estar conversando com vocês. Pode chamar, que sempre que puder eu estou ao seu dispor.